Boa noite. Agora a gente vai falar um pouco, né, sobre as mudanças climáticas relacionadas com as florestas plantadas no Brasil. O setor florestal, né, produtivo, ele é dependente, né, dos fatores abióticos e bióticos, porque esses fatores, né, eles afetam tanto o desenvolvimento quanto o crescimento das plantas. E quando a gente fala, né, do fenômeno mudanças climáticas, a gente entende, né, que esses fenômenos eles são causados tanto pelo processo de industrialização, como também, né, o uso, né, de energias de fontes não renováveis. Então, com essas duas variáveis, né, a gente tem, né, o acúmulo de CO2 na atmosfera e esse fenômeno, né, ele impacta diretamente a produção, né, a parte produtiva, né, do setor de florestas plantadas no Brasil. Então, o objetivo do nosso trabalho foi, né, analisar as áreas de plantio de florestas plantadas no Brasil e discorrer um pouco, né, sobre as causas e o futuro, né, dessas plantações, correlacionando com as projeções climáticas. No ano de 2020, cerca de 9,5 milhões, né, de hectares no Brasil são destinados, né, às florestas plantadas. Desse montante, cerca de 78% é destinada ao plantio de eucalipto, 18% ao plantio de pinos e 4%, né, de outras espécies, como, por exemplo, a seringueira, a acácia e o paricá. Os estados mais produtores, né, de florestas plantadas no Brasil são Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E o Brasil, né, em relação à produtividade tanto de eucalipto quanto de pinos, ele se tornou referência, né? Porque aqui a gente consegue produzir, né, um alto volume de madeira e também, né, em um curto, né, período de tempo. Isso se dá muito, né, devido ao investimento tanto em pesquisa como técnicas, né, de manejo, de melhoramento genético e também somando tudo isso, né, as condições que são encontradas no país, né, como as condições climáticas e também as de solo. Então, entende-se, né, que com o aquecimento dos oceanos, né, e o aquecimento da Terra, se tem, né, uma alteração, né, do clima e isso, né, impacta diretamente na produção média anual das florestas. Bom, a causa mais incisiva para a ocorrência das mudanças climáticas é o fenômeno do efeito estufa. Esse é um fenômeno que é natural, porém ele é intensificado pelo homem. Existem dois gases estufa que são os principais aí para a ocorrência do efeito estufa, para a intensificação do efeito estufa, que é o CO2, gás carbônico. Ele é liberado principalmente pela queima de combustíveis fósseis e pelos incêndios florestais. E tem o gás metano, CH4, que ele é principalmente emitido pela pecuária, né? A pecuária é o principal responsável pela emissão desses gases. Como que acontece o efeito estufa? Por meio das radiações solares e com a radiação infravermelha, parte dessa radiação ela é absorvida pela Terra, parte é refletida e a outra é capturada por esses gases estufa. E essa captura faz com que essa energia em forma de calor fique retida aqui na atmosfera. Então, quanto maior a concentração desses gases, maior a retenção de calor e, consequentemente, maior a temperatura da Terra. Então, a gente pode observar aí que no século XVIII, século XIX, a concentração em ppm, no caso do CO2, e em partes por bilhão, em relação ao gás metânico, ao gás metano, ela aumentou significativamente aí nos dias de hoje. A gente pode observar que em relação ao gás carbônico, no século XVIII aí, que foi a época da Revolução Industrial, então, a partir daí esse aumento foi significativo. Então, com o, a ocorrência do efeito estufa, da intensificação do efeito estufa, ocorre o aquecimento global, que aumenta a temperatura na Terra, e alterações no clima, em todo o globo terrestre.
algumas regiões que elas vêm correndo secas frequentes e temperaturas extremas ao longo do ano. Pode passar. Aí tá um gráfico que ele mostra, olhando esse gráfico, fica claro, né, que a relação da temperatura e a emissão de gás carbônico na atmosfera, quanto maior a concentração de gás carbônico, maior a temperatura. Esse gráfico aí, ele deixa bem claro que tem relação. Pode passar. Bom, e o que afeta nas florestas? Todos os indivíduos, no caso, como a gente está falando da parte vegetal, né, que são as plantas, sejam os indivíduos, as espécies naturais, em sua forma nativa, ou seja, as florestas plantadas, elas vão sofrer impacto, porque elas estão adaptadas às condições de vida, seja de precipitação, temperatura, todas essas variáveis climáticas, elas já estão adaptadas, a questão de solo. Então, com essa variação climática, as florestas plantadas, por exemplo, a gente pode observar que o eucalipto ele é plantado em áreas tropicais, porque ele é nativo da Austrália. A Austrália é uma região tropical. Então, aqui no Brasil, você pode observar que ele é cultivado na região de Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul, e já o Pinus, que é mais ele é nativo de regiões temperadas, ele é a produção dele se concentra no Paraná e em Santa Catarina. E com essas mudanças climáticas, deve, a prática silvicultural deve se atentar, os técnicos e os engenheiros devem estar atentos a essa alteração climática para que possa se fazer um manejo correto para evitar as possíveis perdas. Pode passar. Bem, eu vou falar um pouco então agora da questão produtiva, né? Como que isso se correlaciona então com as mudanças climáticas. Bem, como está ilustrado então na imagem, a gente tem aqui um gráfico do relatório do IBAR de 2021 e como foi afirmado pelos mesmos nesse relatório, como a gente pode ver, ali do ano de 2019 para 2020, ocorreu um decréscimo então na produtividade tanto do pinus quanto do eucalipto, que são as principais espécies aqui do Brasil a nível competitivo. E um dos principais indicadores das causas para esse decréscimo teria sido então as mudanças climáticas que a gente está vivendo no planeta. Bem, pode passar. Bem, então eu vou citar aqui dois estudos. O primeiro é relacionado então ao eucalipto, para estudar o incremento médio anual dele. Foi realizado então pela Embrapa, em parceria com a Klabin. Bem, foi estudado então regiões como Nordeste, Sul, Centro-Oeste, a região litorânea do país. E através então de análise de variáveis tais como temperatura média anual, precipitação média anual, evapotranspiração de referência, déficit hídrico no solo, entre outros relacionados a esse tema, foi então estudada a modelagem por métodos tais como o ISNA, que é o Índice de Satisfação da Necessidade de Água, e o Tortweight. Então foram gerados diversos dados. E o que isso trouxe para a gente com relação ao eucalipto? Que em projeções futuras ocorreria sim um decréscimo da produtividade, em virtude então do aumento da temperatura e o aumento do déficit hídrico. Ocorreria uma tendência então dessa progressão a nível do país, da parte nordeste para a parte sudeste. Bem, esse gráfico que está na tela, ele ilustra bem isso para a gente. E a região menos afetada, todas elas seriam afetadas, mas a menos afetada seria a região sul. Isso em virtude, então, dela estar numa latitude maior, né? Perto dos trópicos menores. Pode passar. E o outro estudo é para falar do pinus, foi feito então na região do Paraná, porque é uma região muito forte, né, do plantio de pinos. E bem, foi realizado praticamente da mesma forma, só que aqui foi usado então o método de regressão linear múltiplo e pegou então o Pinus taeda e o Pinus ellioti, que são as principais plantadas lá, e as duas foram praticamente semelhantes nessa questão, analisando então projeções futuras tanto para cenários pessimistas quanto para otimistas em relação ao clima. As duas espécies sofreram muito com, né, o fator clima sendo
fator forte aí de prejudicar, né? Aí ocorreria então uma regressão desses plantios vindo mais para a região sul, o que compactua também com o estudo do eucalipto, né, que a região sul seria menos afetada. Então o plantio regrediria para a parte sul do Paraná e, consequentemente, né, perda de produção, perda de competitividade. Diante das mudanças climáticas que vêm ocorrendo, do crescimento populacional e de uma necessidade cada vez maior pelo uso de energia e tecnologia, são necessárias a adoção de medidas para garantir a segurança alimentar no futuro, para que a fauna e a flora possam se adaptar às mudanças climáticas. Na Conferência das Nações Unidas, que aconteceu em 2009, foi estipulado alguns programas que visam a diminuição de gases do efeito estufa na atmosfera, como a recuperação de pastagens degradadas, adoção de sistemas agroflorestais, sistemas de plantio direto, fixação biológica de nitrogênio e florestas plantadas. Pode mudar, por favor. Nessa tabela, a gente pode ter uma noção de quantos milhões de toneladas de dióxido de carbono por milhões de hectares foram mitigados e de como a continuação desse programa seria importante atualmente. Pode mudar. Outras medidas que poderiam ser adotadas são o reforço e criação das leis de proteção florestal, investimento no monitoramento das queimadas para que logo em seu início já fossem identificadas e cessadas, maiores incentivos à preservação e educação ambiental e pesquisas com espécies tolerantes ao déficit hídrico. Então, como a gente já viu, existe essa tendência de expansão de climas mais secos no Brasil. E a silvicultura, ela vai ter que lidar cada vez mais com situações de déficit hídrico, que já é algo que ela tem que lidar no dia a dia hoje, com os efeitos que a gente já presencia das mudanças climáticas. O estresse causado pela baixa disponibilidade de água é responsável pela limitação da fotossíntese, e, consequentemente, menor crescimento e produção. E as soluções que as empresas têm mais buscado, a solução mais acessível, é o desenvolvimento de um material genético que se adapte melhor ao climas secos e que seja mais resistentes ao déficit hídrico. E os melhoristas, eles têm que levar em conta as respostas fisiológicas das espécies. Né? Estudos com o eucalipto, o Camaldulensis e saligna, mostraram que essas duas espécies, elas conseguem produzir raízes mais profundas como resposta a uma falta de água no solo. Assim, elas conseguem atingir águas mais profundas. Em uma outra pesquisa com Argofloia, mostrou que ela é muito eficiente em comparação às outras espécies testadas no uso de água. Isso significa que ela consegue produzir uma biomassa maior em relação à água perdida por evapotranspiração. Sendo assim, ela é muito indicada para plantio em áreas secas. Nossa, isso aí. O déficit hídrico, ele tem servido como um indicador para a escolha de material genético, né? O déficit hídrico derivado do balanço hídrico climatológico. Gonçalves aponta que com déficit hídricos de 100 milímetros a 200 milímetros por ano, é recomendado o plantio somente de espécies de médio a elevada tolerância à seca. E quando se tem áreas com déficit hídrico de 200 milímetros a 400 milímetros, aí somente espécies com alta tolerância à seca são recomendadas para aquele local. Bem, então como conclusão do trabalho, a gente então percebe, né, que os fatores climáticos nessas mudanças elas estão ocorrendo e já são vistas pelas empresas do setor florestal aqui no Brasil. Então cabe a elas, então agora se preparar para isso e não só tipo se preparar, digamos que para o pior, mas tentar impedir isso, né? Seja por políticas públicas, né, questões de políticas ambientais, conscientização das pessoas, né, por parte também aí do governo, mas também então voltar essa parte para
produção também, então melhorando geneticamente, seja por técnicas de manejo também mais eficientes, escolhas de território melhor. Então é isso, a gente agradece a atenção de todos, muito obrigado.